E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 partes para falar sobre 3 temas: o Brasil, as chuvas e a polarização. Gente, o dia de ontem foi bastante movimentado. O principal assunto, graças a Deus, é o que está acontecendo no sul do país. Tá todo mundo prestando atenção, tá todo mundo tentando ajudar. E enquanto isso está acontecendo, o desgoverno vem se mexendo pelas sombras com medidas minimamente questionáveis que tendem a dificultar ainda mais a vida do brasileiro. E a gente tem que comentar um pouco sobre isso. E nesse interim, no meio dessa confusão, eis que surge aí o Armínio Fraga, apoiador do Lula em primeira hora, para falar que o Brasil tá uma porcaria, mas tem que tomar cuidado, não, sei lá, questão econômica, desemprego, mas porque essa piora econômica pode levar à volta da extrema-direita ao poder. E aí a gente tem que comentar sobre ele, Jair Messias Bolsonaro, e que esses 2 temas se conectam no terceiro. Acreditem se quiser, a Globo encomendou um estudo sobre Bolsonaro para atacá-lo de forma baixa, porque Bolsonaro está defendendo o lado do povo na questão da reforma tributária. E eu acho que isso não é muito aleatório. Quero mostrar para vocês algumas coisinhas, algumas postagens de Bolsonaro, contrastar com esse primeiro tema e aí vamos para o segundo. Vez ou outra, né, uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, surge alguém falando de polarização, um grande problema. E aí eu quero mostrar algumas coisas relacionadas ao sul do Brasil, que está saindo na imprensa, o comportamento da esquerda na rede social e ver quem está aí meio preocupado com polarização, tentar enxergar esse cenário. Tem algumas coisas positivas para a gente comentar ao longo do vídeo, mesmo diante, né, das tragédias e do desgoverno que está ocupando aí o Planalto. E depois dessa longuíssima introdução, já vamos começar com um vídeo que viralizou muito ao longo do dia de ontem e que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. Vejam só, Simone Tebet, a ministra do Dilma, ao lado do Padilha, ministro do Dilma, e ao lado do melhor agente da história do Brasil, o Messias, ela conseguiu em 19 segundos... Ela conseguiu o que eu não conseguia acreditar que ela conseguiria falar em 19 segundos. Escuta só. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Ai. Talvez a Simone Tebet não se expressou direito, né? Talvez ela tá comentando aí no que diz respeito à infraestrutura, reparos de infraestrutura. Porque se você pensa em termos de dinheiro, cara, eu acho que no presente momento o dinheiro tá fazendo falta. Porque se não tivesse, o governador não estava pedindo Pix. E eu acho que não teriam tantas pessoas aí também solicitando coisas. Então, vamos acreditar que Simone Tebet está falando de infraestrutura, que saber que vai precisar para consertar, né, estradas, ferrovias, a infraestrutura da localidade. Porque se não for, isso é bem complicado. Aí você vai ter essas 2 opções. Ou uma falta de coordenação por parte do governo federal, que está esperando os prefeitos, que por mais que a culpa seja dos prefeitos, também não exime o governo federal de sua participação, o que só mostra um total descaso do Estado brasileiro como um todo em relação ao que a população está sofrendo. E aí, se não for, né, menos mal, espero que seja em relação à questão de infraestrutura, porque se não for isso, pega muito mal, né, diante de tudo que está acontecendo. E aí, enquanto esse vídeo da Simone Tebet foi o que chamou mais atenção ao longo do dia de ontem, talvez algo muito mais sério passou desapercebido. Simone Tebet concedeu entrevista para o Valor Econômico, jornal do Grupo Globo, que tá ali, ó. Desvinculação entre Previdência e o mínimo entra na mira de Simone Tebet. Até o presente momento, o governo Dilma não quis cortar nada. Nada. Pelo contrário. O governo Lula só pensa em gastar, porque gasta em investimento. É gasta aqui, é gasta acolá, gasta mal. É um gasto que não repercute na economia, você não vê, né? Grandes saltos, grandes projetos, grandes empreendimentos. É ônibus elétrico. Ao invés de você melhorar o serviço público de transporte,
ônibus elétricos do PAC Verde, né? Transição energética. Em vez de você aumentar a capacidade de produção de energia, não, transição energética, descarbonização. Só para dar alguns exemplos. Então gasta mal. Aí na hora que resolve cortar, corta do rico? Não, corta do pobre. Corta do pobre. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, usa duas expressões para definir a missão inadiável de 2025. Missão contra o povo. A composição de um cardápio de corte de gastos orçamentários. Não dá mais para trabalhar no varejo. É preciso colocar o dedo na feira dos gastos públicos. Tá bom. A missão vinha há muito sendo cobrada por setores empresariais que apoiaram na disputa presidencial. Os banqueiros, o mercado que apoiou a Simone Tebet, que é, vamos fazer alguma coisa, né, Simone? E aí, obviamente, que ela não vai ir para cima dos setores empresariais que apoiaram a Simone, vai para cima de quem não a apoiou, o povo. O povo não votou na Simone Tebet, então senta piaba no povo. No cardápio das propostas discutidas está a desvinculação dos benefícios da Previdência Social da política de valorização do salário mínimo. Esta política que assegura a correção do mínimo pelo crescimento do PIB de 2 anos anteriores e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano que antecede a fixação do valor do salário, compõe ao lado do Bolsa Família, na sua visão, os dois programas sociais de maior impacto e de grande importância para a alavancagem de renda na economia, cláusula pétrea do programa de governo. O cardápio não para por aí. O planejamento também faz simulações para a incorporação do Fundeb ao piso constitucional da educação. O governo é obrigado a gastar 18% da receita líquida de impostos com a área. Atribui a irresponsabilidade disso ao ex-ministro Paulo Guedes. A aceitação sem resistência do governo passado da emenda constitucional que aumentou de maneira escalonada de 10% para 23% a participação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Olha só, né? O governo Bolsonaro é muito irresponsável. Não foi contra investir mais em educação. Mas não era a esquerda que falava que eles fazem, acontecem, adoram. Tem que investir, investimento é gasto. Não é investimento é gasto. E educação não tem preço. Não era isso? O que está acontecendo? A convergência do ministro da Fazenda com esta pauta é evidente. Aí, é o Haddad, junto com a Simone Tebet, indo para cima da educação e dos programas sociais. E sugere ainda reduzir a renúncia de receita, né? Ou seja, os incentivos para os bilionários, para os oligopólios, para os grandes grupos nacionais. Não. Do Simples, que são as pequenas empresas. Renúncia do Simples e do MEI. Olha o nome, microempreendedor. Vamos para cima do micro. E o macro, Simone, vai para cima dos grandões. Bem como a desoneração horizontal da folha de pagamentos. Né? Não, tem esse negócio de desoneração. Não pode ter desoneração. Tem que reduzir, né, a renúncia da desoneração da folha. Não pode. A ministra não havia lido o artigo, mas diz que Simples e o MEI estão no radar. Esse é o governo Lula. Pai dos pobres. Realmente, né? Ele tá parindo um monte de pobre pelo país. Aí, a gente ainda vai voltar a falar da desoneração, já. Na calada da noite, do jeito que os políticos brasileiros adoram, relator inclui um jabuti em programa automotivo e prevê fim da isenção de importações abaixo de $50. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas o que é que ele tá se usufruindo? Ele diz, não, esse programa aqui visa estimular a indústria nacional. E se você pega a questão aí dos cinquentinha e você não tributa, você está enfraquecendo a indústria nacional. Beleza, eu até entendo. Vou dar uma explicação. A gente tem argumentos. Mas só olha, o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, progressista, do Ciro Nogueira, né? É o reposicionamento do partido. Relatou o projeto de lei que aqui o Programa Nacional Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, programa este que a gente já comentou sobre ele, todos os malefícios, inclui no relatório final do texto um trecho que revoga a isenção de impostos para importação abaixo de $50.
Criado pelo governo federal, né, ideia do Lula, o Mover tem o objetivo de incentivar a descarbonização de veículos brasileiros. Aí você deve estar aí, meu Deus, eu não acredito. Mais uma vez, a agenda verde, a agenda SG está dificultando a minha vida? Tá vendo como são as coisas? Quem poderia imaginar que a agenda verde iria ter impacto na compra internacional abaixo de $50? Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? E aí, pegando um gancho no que a gente comentou ao longo do vídeo de ontem, falando sobre economia, um novo olhar econômico, falando o que está acontecendo nos Estados Unidos, falando inclusive do protecionismo lá. Aí você fala, e aí? Lá pode ter protecionismo e a gente não vai proteger a indústria nacional, mas aí que está o ponto. Que é que algumas escolas de economia que prezam pela proteção da indústria nacional falam é o seguinte: você tem que proteger os setores que o país está tentando desenvolver e que são necessários para o país. Você querer colocar uma espécie de taxa para importação de roupas, beleza, faz sentido. O Brasil tem realmente um parque industrial desenvolvido nisso, pelo menos lá na região lá de Recife, Nordeste, né? Tinha muita gente aí, muitas regiões aí que produziam realmente roupa a rodo. Agora vem cá. O Brasil fabrica processador de computador. Basicamente só tem duas marcas, Intel e AMD. Vai tributar para quê? O Brasil está produzindo memória RAM? Acho que não. Você vai tributar para quê? Então essa mesma escola de economia que fala, não, proteja a indústria nacional, ela fala para você não colocar imposto nos produtos que vão aumentar a sua produtividade. Então, para você comprar qualquer tipo de maquinário que o seu país não produz, para que você vai tornar a aquisição de uma ferramenta que vai ajudar o seu país a se desenvolver mais cara? Isso não faz nenhum sentido. Então, quando você faz uma lei dessa de forma totalmente genérica, com argumento totalmente genérico, obviamente você não está em busca de fortalecer nada, de resolver nada. Você só tem o único interesse: ajudar o governo Lula a aumentar a arrecadação, aumentar o imposto no lombo do pobre. Simples assim. Com argumentos. Mas vamos continuar. Ainda vai voltar na desoneração da Folha. Senhor Armínio Fraga concedeu entrevista para o Estadão, saiu ontem, 3 da manhã. Do ponto de vista fiscal, acho que o Brasil deveria ter sido rebaixado. Todo mundo foi pego aí de surpresa com a avaliação da MOD e colocando o Brasil numa posição melhor. Além disso, o subtítulo dá destaque a outra situação. O economista diz que houve clara deterioração das contas públicas e teme que uma piora na economia gere uma guinada política extrema-direita em 2026. Seria uma desgraça. E voltar, né? O governo preocupado em investir em educação. O governo que tentava ajudar o MEI, linha de crédito pro pequeno. Isso não pode, né? Realmente, seria uma desgraça. Porque o riquinho guarda Simone Tebet. Lá para no pobre. Pro rico, não. Essa é a esquerda, é a união da esquerda com os liberais. Aí pergunta, nos últimos 30 dias, o Banco Central Americano indicou que os juros vão permanecer elevados. A equipe econômica no Brasil piorou as metas fiscais, mas a Moody's elevou a perspectiva da nota de crédito do Brasil. Qual a síntese desses eventos? Aí Armínio Fraga responde, rapaz, eu fiquei surpreso com essa decisão da Moody's, da upgrade ao Brasil. Essa classificação tem a ver com a capacidade do país honrar seus compromissos externos. E nesse contexto, um país como o nosso, onde o governo tem pouca dívida externa, muita reserva cambial, taxa de câmbio flutuante, talvez até dê para entender. Mas fora disso, acho que o Brasil deveria ter sido rebaixado. Temos uma deterioração explícita, mas já muito bem percebida no campo das finanças públicas. O país está quebrado, o país não tem solução para conter o crescimento da dívida, que os juros anualmente consomem metade do orçamento da União. Ainda assim, continua a entrevista. E o governo Lula, hein? Indexou o salário mínimo, pressiona a Previdência. Ó, exatamente o que a Simone Tebet falou que vai desvincular.
Aí ele fala, dificuldade escancarada, era fiscal, isso, aquilo, outro, ajuste, pipipi. Aí lá bastante você diz, né? O Brasil não é Venezuela nem Argentina, mas não há nada que o Lula está fazendo que sinalize que vamos entrar em um processo de crescimento mais acelerado e sustentável. Olha, a gente está na situação que a questão fiscal tá no chão, quebrou, tá assim, não tem fiscal, não tem. A gente tá na trajetória rumo ao abismo. Aí não tem nenhuma perspectiva, nenhum sinal que a economia vai melhorar, vai pra frente, aí vai somando. Depois o cara pergunta, não, o Haddad, né, ele reconhece que a economia é crucial para a reeleição. Isso é óbvio. Tem o risco de que uma piora na área possa abrir espaço para a extrema-direita em 2026. É preciso ser muito ingênuo para acreditar que essa possibilidade não existe. Essa preocupação pode levar o governo a uma política expansionista que dependeria de uma colaboração com o Banco Central, que vai mudar, né? Vai entrar o Galípolo agora. Mas esse mecanismo está sendo acionado muito cedo. 16 meses de governo, né? 17º agora. Podendo sair pela culatra antes das eleições. Aí fala, né? O teto do arcabouço vai ter de ser flexibilizado para conter as despesas que estão indexadas, como salário mínimo, pisos da saúde e educação. Armínio responde: essa situação que nós temos espelha um problema enorme de falta de prioridade do gasto público. Temos também um Congresso que tem muito poder e pouca responsabilidade. É um quadro frágil. Em algum momento vai ter que ser repensado, mas temo que não aconteça durante o atual governo. E temo que isso possa, lá na frente, gerar uma frustração econômica e uma reversão política. Qual o grau desse risco? Se for uma reversão política moderada, tudo bem. Sair da centro-esquerda para centro-direita, né? Sair da mão dos liberais para os liberais. Acho normal e até desejável que haja esse pêndulo. Mas, se for um governo que caminha mais para a esquerda e produz uma reação para a extrema-direita, aí seria uma desgraça. Ou seja, o país está quebrado, sem nenhuma perspectiva de melhora. Ele aponta que a situação fiscal é crítica. E aí, o problema é a volta de Bolsonaro, que acho que desde a redemocratização foi o primeiro presidente que saiu do cargo entregando a relação dívida-PIB, que é exatamente a situação fiscal, melhor do que quando ele entrou. Mesmo tendo fique em casa. Aí você pode acreditar nos seus olhos, nos números, nos fatos, ou nos seus ouvidos, né? E escutar o que o Armínio Fraga tem para lhe falar. O Brasil é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Mas eu falei que a gente vai voltar a fazer a desoneração da folha, já está fazendo aqui um certo contratempo, que a gente vai desembocar nas chuvas e na polarização. Lá vem o Globo. Contratou um estudo, como eu disse para vocês, para atacar Bolsonaro. Em embate contra Lula, Bolsonaro mira a reforma tributária nas redes. Ex-presidente faz postagens contra a proposta, algumas com desinformação sobre o tema. Você vai ver qual é a desinformação que Bolsonaro fez, né? Que ainda está em fase de debates de regulamentação no Congresso, mensagens têm alcance maiores, né, do que a do Haddad. Entre 26 de abril e 1º de maio, Bolsonaro dedicou 10 de suas postagens nas redes sociais para criticar o texto entregue ao Congresso Nacional, algumas com desinformação sobre o tema. Segundo o relatório da consultoria Bytes, feito a pedido do Globo, os posts alcançaram em média 558 mil pessoas, liderando o ranking de relevância digital sobre a reforma. Isso daí não dá nem pra computar, porque tem aquela postagem, o cara tira o print de Bolsonaro, bota pra andar. A gente trouxe vários em vídeo, a gente comentou, então acho que foi muito mais do que 558 mil. Acho que foi muito maior do que isso daí. A Globo fez um estudo, encomendou um estudo. As postagens de Bolsonaro tem uma média de alcance 10 vezes maior do que a do Haddad. Que pouco fala do assunto. Entre janeiro e abril, Haddad fez 4 postagens. Bolsonaro, de 26 de abril a 1º de maio, fez 10. E cada postagem é 10 vezes maior do que a do Haddad. Aí a turma fica, né, dodói. Os ataques de Bolsonaro dizem basicamente que a reforma vai aumentar os impostos da reforma tributária em seu estado atual.
Temos apenas a certeza de seu imenso custo fiscal. Diz Bolsonaro em postagem no dia 1º de maio no X, o antigo Twitter. No post, o ex-presidente afirma que o projeto enviado ao Congresso é longo e dúbio, dando a entender que as mudanças propostas no sistema ainda não estariam claras. Bolsonaro afirma que a alíquota final, que define quanto o contribuinte deve destinar a impostos, será alta. No projeto que será analisado pelo Congresso, a alíquota média dos tributos ficou estimada em 26,5%. Não é alta, não. Não é. É só um dos maiores IVAs do planeta Terra, mas não é alta, não. Não é alta, acho que o maior é 27, né? Tem 26,5. Não é maior. Não é a maior, né? Não é alta, não. É a segunda maior do planeta. Não é maior, não. Mas vai depender das negociações da regulamentação. Pode ser que seja maior do que 26,5. Pode ser que seja 27,1. O próprio AP já falou isso. Então seria a maior do planeta. Não, acho que o Bolsonaro estaria certo nesse ponto. A reforma busca unir os impostos federais, estaduais e municipais sobre bens e serviços. O texto da PEC 132, que instituiu a reforma tributária, prevê impacto neutro da mudança no sistema de cobranças de imposto. Ou seja, está previsto na Constituição que não haverá aumento da carga tributária em relação ao patamar atual ao fim do período de transição da reforma. O que significa dizer que os brasileiros não pagarão mais impostos. Essa é a desinformação de Bolsonaro. O papel disse que não vai aumentar. Então o Bolsonaro está fazendo desinformação. Vocês acham o quê, gente? Vocês acham o quê? Vocês acham o quê? Vai aumentar? Não, vai não. Vai nada. Vai nada. Essa reforma é pro bem do povo. O pessoal tá reclamando à toa. Porque é idiota. É só porque é do Lula. Outra estratégia usada por Bolsonaro é de associar a reforma exclusivamente ao governo. É porque é do Haddad, né? Haddad que vem cabeçando ao lado do AP. Petistão, né? Petistão. Ninguém... Que deputado, que senador... Não, o texto foi aprovado em 2 turnos na Câmara, no Senado. Pelo amor de Deus. Todo mundo não sabe nem o que tá fazendo. Olha o parlamento brasileiro. Vamos fingir, né? Que os 513 deputados e 81 senadores leem todos os projetos, né? De cabo a rabo, realmente se interessam, discutem, eles a fundo. Aí, a tal desinformação de Bolsonaro, né? Não, Bolsonaro falou que a alíquota vai ser alta. O secretário alerta que mudanças na regulamentação da reforma tributária pelo Congresso podem elevar imposto ao consumidor. Ué, mas vocês não falam que era fake news? Vocês não falaram que era fake news do Bolsonaro? Desinformação? A própria nota do Globo, da entrevista do AP, o pai da criança tá falando que pode aumentar. Mas como assim? Eu não tô entendendo mais, né? Parece que é um ataque gratuito da Globo. A AP diz que a alíquota não deve passar de 30%. Uai, mas não era 26,5%? Não era 26%? Agora de 30% não passa? Mas como assim? Como assim? Eu não tô entendendo nada. Um dos principais pontos de negociação com o Congresso será a cesta básica. Espia só. São 2 tipos. Uma mais restrita, com isenção total de impostos, e outra mais ampla, com redução de 60% sobre a alíquota padrão. Aí agora a gente vai ver se a gente acredita no estudo da Globo e na narrativa que a Globo diz que o papel diz que não vai aumentar, ou se a gente acredita nessa nota da Globo, que vai apresentar a questão da cesta básica. A proposta incluiu as proteínas, carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal na tributação parcial. Na cesta básica nacional em vigor hoje, o que a gente tem hoje no Brasil, esses produtos, eles são isentos de impostos federais. E agora vai cobrar, né? Vai ter uma renúncia de 60%. Ué, como assim não vai aumentar o preço? Se hoje não tem, e com a reforma do Lula e do Haddad, vai começar a ter, como é que não vai aumentar o preço da carne? Como? A AP diz que incluir o produto na cesta básica sem imposto, né? Manter como hoje, aumentaria a alíquota padrão para 27,1%. Uai, mas 27%, aí já é a maior alíquota do mundo? Mas como? Não, essa desinformação de Bolsonaro, né? Parece que falar a verdade dói. Esse movimento
pelo qual foi feito essa opção. Esse foi o movimento pelo qual foi feita essa opção. Acho que é justificável. Vocês concordam com os lulistas? Vocês acham que os lulistas estão certos, né? Vocês gostam desta justificativa? Não. Não, vamos botar imposto na carne, porque senão vai aumentar de 26,5 para 27,1. Tá bom. O governo defende que é mais eficaz pagar cashback, devolver imposto para os mais pobres, do que reduzir a alíquota geral. Quem são os mais pobres? É quem ganha até quanto? Então, a classe média vai pagar mais, né? Da classe média baixa para cima, todo mundo vai pagar mais, então. A gente pode concordar nesse denominador comum? Ainda terminar falando, o secretário disse que as carnes são a principal categoria de produtos com maior potencial para pressionar a alíquota padrão. O governo Lula prometeu picanha e realmente só vai entregar abóbora. Mas o errado é Bolsonaro. O problema é a extrema-direita. Aí você vê a Folha de São Paulo. Tributária. Grandes empresas cogitam cancelamento de planos de saúde. Não vai ficar mais caro. Nada vai ficar mais caro. Você só não vai ter plano de saúde. Olha que bacana. Olha que bacana, rapaz. Grandes empregadores cogitam até o cancelamento de plano de saúde aos funcionários, porque com a reforma tributária não poderão mais aproveitar créditos gerados com a oferta do benefício. Duas grandes empresas afirmaram reservadamente ao painel SA, né, a coluna da Folha, que avaliam o cancelamento caso não seja possível reverter a situação ou obter outro benefício junto ao Ministério da Fazenda. Não, gente, o preço não vai aumentar, só o da carne, e não vai ter plano de saúde. Aí o carro também vai ter, né? E vai ter um impostinho do pecado aqui, mas não vai aumentar nada. Confia na Rede Globo, porque o papel na Constituição diz que não vai ter nada. Eles encomendaram um discurso para atacar Bolsonaro. Aí agora a gente fecha o ciclo e volta pro início. A desoneração da Folha. Um ponto que eu venho martelando com vocês é que precisamos ampliar não só o nosso discurso para ter um discurso, mas para buscar soluções. O Brasil tá na pior, segue na pior, e tudo indica que voltaremos ao poder a partir de 1º de janeiro de 2027. Quando a gente chegar lá, a gente vai começar a pensar, ou a gente já vai começar a pensar de agora? O que a gente tem que fazer para tentar solucionar os problemas estruturais, né, do Brasilzão? Aí, nesse meio tempo, eu venho falando, poxa, a direita, graças a Deus, vem fazendo um trabalho bacana em torno da liberdade, vem pontuando muita coisa e não pode parar. Tem que manter. Mas não dá pra ficar só nisso. Não dá pra gente só ser a oposição que mostra o que o outro tá fazendo, tá? Mas qual é a solução? Temos que também ser propositivos. Temos que, pelo menos durante o debate, ir deixando claro o que é que a gente defende, né? E também colocando alguns caminhos, não sendo totalmente intransigente. Por exemplo, pensar a sardinha pro meu lado. Só pensar a questão do imposto. Foi o que eu falei, cara. Eu não sou intransigente. Algum protecionismo? Ok. Mas vai botar de forma genérica em tudo, até em produtos que o Brasil não produz. Então o que é que você está protegendo? Como é que você vai produzir uma indústria que o Brasil nem tem? O Brasil não produz. Sem processadores. Pelo menos não para computador e celular, né? O Brasil produz lá deve pegar uns PLC da vida no máximo. Mas, pelo amor de Deus, né? Não dá. A gente tem que, no mínimo, né? Vários equipamentos eletrônicos, né? Os mais high-tech, o Brasil não produz. Vai botar imposto nisso pra quê? Por que não tira imposto de computador como um todo de celular? É uma ferramenta hoje que todo mundo usa. Se o Brasil resolver ter uma indústria realmente, né? De produção que produz carcaças, partes, o chip, a placa-mãe, beleza, né? A gente fala, não, vamos aqui tentar ajudar, né? Fortalecer. Quem sabe o Brasil tem a sua Samsung. Mas não tem. Aí quem que aparece nesse meio do caminho para comentar sobre assuntos diversos? Eu acho que o maior exemplo da direita, né? Tem alguém no Brasil com mais apoio do que esse cara? Eu não tô falando do cara do vídeo, não. Tô falando do cara que postou. Jair Messias Bolsonaro. Tem alguém com mais apoio do que ele? Tem alguém que lota mais a sua do que esse cara? Tem alguém que conseguiu se comunicar mais com a população, né? Criar um canal de diálogo direto do que este cara. Se este cara está comentando sobre assuntos diversos ao ponto da Rede Globo encomendar um estudo para entender o que Bolsonaro está falando da reforma tributária, eu acho que é um claro sinal que o caminho é nós ampliarmos
o leque nos nossos debates e dos nossos interesses. Vamos ouvir aí o recorte que Bolsonaro colocou. Será que a desoneração da folha de pagamento de salário favorece os ricos? Os 17 setores que mais empregam, para os quais essa desoneração está funcionando, contratam 9 milhões de pessoas. São 9 milhões de ricos. Você sabe que não, eu sei que não, o presidente sabe que não, mas ele apresentou a desoneração como um benefício dos ricos. As empresas recolhem o imposto, mas eles vão para o preço dos produtos. Se as folhas de pagamento do salário sobem, o preço dos produtos sobem. A inflação pode subir, as vendas podem cair, a produção diminuir e as empresas demitir. Isso prejudica os mais ricos ou direto na lata os mais pobres. Claro que os mais pobres, que perdem o poder de compra, podem comprar cada vez menos e depois perdem o emprego. O governo conduziu muito mal a discussão sobre a desoneração e não sinalizou com uma saída que o setor privado está esperando. E fazendo coisas assim, agindo dessa forma, ele vai afastando o meio empresarial dele, afasta os seguidores e talvez por isso, quem sabe seja uma explicação, tinha lá 5 mil pessoas ou menos para ouvir o que ele tinha para dizer. Tá aí, né? Um homem preocupado com seu povo. Para pegar aqui de gancho para falarmos sobre a questão da chuva, voltando, né, para o início do vídeo, aqui ainda não é sobre as chuvas, mas ontem pela manhã, e vocês vão entender por que eu trouxe essa postagem, Bolsonaro fez aqui um tweet que ele faz ao longo da semana, pelo menos uns 2, 3, mais ou menos assim. Não ganha tanto RT, tanta curtida, sei lá, mas ele sempre lá tá tentando relembrar, né? Lembrar o legado. O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou 22 mil obras em 4 anos, que dá uma média de 15 por dia, que vão desde saneamento, passando pela infraestrutura ao desenvolvimento do agronegócio e desenvolvimento das cidades. Eu acho que isso é importante. Infraestrutura. O governo Bolsonaro encerrou 2022 com 104 obras de transportes entregue à população. Durante os 4 anos de gestão, o número de entregas nos modos aeroviário, ferroviário, portuário e rodoviário chegou a 368 obras concluídas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e cerca de 6.500 quilômetros de rodovias pavimentadas. Com relação ao turismo, a gestão Bolsonaro entregou 110 obras de infraestrutura turística somente em 2021. Em 2020, o Ministério do Turismo registrou o recorde de entregas com 980 obras de infraestrutura em todo o país. E depois ainda fala mais coisas. Aqui era para estar no próximo tema. Não sei por que não mudou. Mas enfim, não sei por que não mudou. Já era para ter mudado. Começando a falar um pouco sobre as chuvas, só para dar o break. Tu não sabe onde colocar isso daqui. O post seguinte tem mais. Na verdade, vamos por aqui, ó. Depois eu volto para aquele post. Por que eu quis trazer a postagem de Bolsonaro? Tá acontecendo a chuva, né? A tragédia, um negócio assim, nunca antes não, né? Teve algo muito similar em 1941. Trouxe até duas imagens dos jornais da época. Ontem eu não consegui acessar a Biblioteca Nacional, o site tava fora do ar. Hoje para mim, né? Ontem para vocês, né? E hoje eu consigo, hoje para vocês. Mas enfim. Eu também deparei com essa postagem nas minhas leituras lá do que o pessoal da esquerda anda comentando. E o cara fala assim, ó. Danilo Thomas, né? Jornalista, chefe na Folha de São Paulo, um cara de esquerda. A gente fica nessa de não politizar e não olhar as causas de tudo que vem acontecendo neste país. É aquele discurso que política não se discute, nada se resolve, etc, tudo mais. Aí ele fala assim, ó, há 10 anos. Bom, eu acho que não é assim não, acho que isso daí são há décadas que ninguém quer olhar, né, e não quer politizar. E eu acho que durante o governo Bolsonaro, as pessoas politizaram tudo, né? Talvez foi o único período que houve uma politização. A Cantareira secou, 2 barragens romperam, o Museu Nacional foi destruído, o Rio de Janeiro colapsou, o Amapá ficou sem luz e agora o estado inteiro está destruído. Nenhum desses estados, com exceção do Amapá, é um estado pobre. São os estados mais ricos do país. É um modelo de governo e engessamento do Estado brasileiro visando o bem do setor financeiro que está promovendo essa destruição. Esse ponto não vou discordar muito, né?
em prol aí do tal mercado, né, dos oligopólios nacionais, dos grandes empresários, o Brasil está sendo, né, corroído. Isso tem que ficar claro. E é preciso alternativas reais. Não tem como conciliar com isso, nem achar que tem alguma racionalidade nesses governos liberais, porque não tem. Aí ele fala assim, ó, a esquerda fica nessa batalha abstrata com a extrema-direita. Aí esse parágrafo eu achei meio esquisito que ele escreveu, mas eu acho que ele está falando sobre a esquerda. Eu acho porque à frente ele volta a falar da união da esquerda com os liberais. Ele fala assim, ó, a esquerda fica nessa batalha com a extrema-direita, sendo que tanto esta, aí eu acho que ele está falando da esquerda, tanto a esquerda quanto a direita liberal são o mesmo na relação com o setor financeiro e no desmonte do aparato social e desenvolvimentista do Estado brasileiro. Não por acaso foram e são aliados. É por isso que eu tô achando que ele tá falando da esquerda, né? Porque a esquerda e a direita liberal estão juntas. Ele pontua como a direita liberal, Eduardo Leite, Simone Tebet, até o próprio Haddad. Até quando vai ser normal um país sem infraestrutura, com as pessoas precisando de emprego, a indústria precisando recuperar a produtividade? Aí eu fiquei surpreso, um cara da esquerda falando, cara, com a comunada, o país vermelho dominando a América Latina, ele tá incomodado com isso. Ele não acha que é bacana ser dominado por outro país. Não tem que conciliar com Leite, com Simone Tebet e afins. Tem que dar real para as pessoas. Essas figuras são as culpadas por essas tragédias todas e pela ascensão da extrema-direita. Tem que dar real para as pessoas e dizer claramente, a alternativa é fazer o contrário. Bota o povo na rua contra essa política e vai ver a força que esse pessoal tem. Aí que eu voto na postagem de Bolsonaro. O cara tá reclamando que o Brasil não tem infraestrutura, que o Brasil não tem isso, que tem que romper com esse sistema. Que se você romper com esse sistema e tiver um discurso, você enche a rua. É por isso que o Bolsonaro enche a rua, né? É por isso que o Bolsonaro enche a rua. O meu questionamento, que eu faço a mim mesmo, e eu estou em busca de uma resposta, é: por que existem pessoas no Brasil e você vê que até tentam fazer uma análise minimamente decente? O cara tá tentando fazer, ele realmente tá tentando entender alguma coisa. Não é a primeira vez que eu vejo esse menino aí tentando analisar o que se passa no Brasil. Você vê que o cara critica o governo, critica os ministros, mas por que essas pessoas, elas não conseguem enxergar o que é a direita de verdade? Por que eles caem em espantalhos? O cara fala, não, tá destruindo o aparato social. Gente, na boa, o pessoal fala tanto da importância, né, do Bolsa Família de R$600. Em primeiro lugar, os R$600 veio do Auxílio Brasil, né? Eles só mudaram de novo o nome pro Bolsa Família. Bolsonaro criou auxílio emergencial, no Fica em Casa, deu certo, a economia circulou, gerou renda no Brasil, viu que dá dinheiro na mão do pobre movimenta muito, né? O povo gosta de gastar. E aí falou, não, então vamos manter aqui o Auxílio Brasil. Aí virou o Auxílio Brasil, uma política realmente nacional, organizada, 600. Lula entrou, o que ele mudou? Mudou o nome. Botou lá Bolsa Família pra... Sou eu que fiz, né? Usa aqui o meu cartãozinho aqui. Só... Como é que essas pessoas não conseguem... Assim, essas pessoas dizem tanto se preocupar com o social, que isso, aquilo outro, desenvolvimento, obra de infraestrutura. Cara, gente, assim, na boa, Bolsonaro não é perfeito. Eu vejo algumas críticas na esquerda que eles falam, Bolsonaro falou que explorar a Amazônia com os Estados Unidos, etc, tudo mais. Tá, beleza. Ele falou, não fez. Falou, não fez, isso já devia ser um ponto para levar em consideração. E, independente de qualquer coisa, Bolsonaro sempre combateu os zongueiros. A esquerda que tanto fala, porque a gente tem aquela ideia, não, a esquerda, apoia o BRICS, lá a Rússia. Cara, na hora que o Brasil teve, né, diante de um conflito internacional, que foi o que começou em 2022, vendo a locomotiva do país, que é o agronegócio, em risco pela possível falta de fertilizantes, Bolsonaro, a extrema-direita, cara, o cara foi na Rússia conversar com o Putin para garantir o fertilizante do Brasil. Como as pessoas não conseguem enxergar que aquele lema, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ainda que ele não seja cumprido à risca, sabe? Você vê que existe uma vontade genuína de ajudar o país a sair do buraco. O que é que precisa ser feito? Eu não tô falando pra chegar no coração daquele petista raivoso,
mas do cara que pelo menos está tentando entender o que se passa no Brasil. Gente, não falta coisa. A própria esquerda no passado chamava a Globo de golpista. A Globo está fazendo um estudo para ver as postagens de Bolsonaro criticando a reforma tributária que a própria esquerda reclama. Como é que essas pessoas não acordam para o que está acontecendo no Brasil? Como acordar o coração dessas pessoas? Eu quero ver a direita ter 100 milhões de eleitores. 60 é pouco. É uma preocupação que está dentro de mim já e só faz aumentar mês após mês. Cara, o que pode ser feito para falar com mais pessoas? Olha esse tipo aqui de postagem. Você acha que isso aqui... Eu não vejo as pessoas da esquerda com esse tipo de preocupação. Esse perfil aqui é um perfil de direita. Galera do agro. Infelizmente, começam a chegar algumas notícias do agro do Rio Grande do Sul para nós. A maior parte da produção de trigo foi comprometida porque os moinhos e armazéns foram alagados e muitos não têm como fazer o plantio dessa safra que vai até junho. A produção de soja e milho também estão bem comprometidas. Alguns vão abandonar a colheita por falta de máquinas e outros por acharem que não compensa mais colher. Muitas máquinas, tratores, reserva de insumos e sementes foram perdidas. Alguns produtores perderam todo o gado. Tanto de leite quanto de corte foram perdidos. Os produtores de leite não têm como fazer o ordenho das vacas porque elas também estão fracas e sem comida ou pasto. A maioria do pasto vai precisar de ser reformado porque está soltando as raízes. A situação é desesperadora no Rio Grande do Sul. Olha a preocupação. Assim, as pessoas estão preocupadas. Aí, vamos voltar para esse embate. Vem a Globo. Oposição propõe enviar 3 bilhões de fundo partidário eleitoral ao Rio Grande do Sul. A esquina social, a extrema-direita, que, cara, na hora do vamos ver, ó quem tá pegando o dinheiro, fundão, e mandando lá para ajudar o povo. Quem é que tá fazendo isso? Porque as pessoas... O que é que existe no coração dessa gente? Tá empedrada assim um ponto que uma resistência. Tá aí. Já foi protocolo. Tem 2 projetos. Um do Bibo Nunes, que é do Rio Grande do Sul, é do PL. E o outro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também é do PL de São Paulo. 50% do fundo partidário de 2024, que é 1,2 bilhão. E do fundo eleitoral, né, fundo de campanha, 4,9 bilhões, para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado pelas chuvas. Diz o projeto. De forma imediata, os recursos podem ser direcionados para garantir o básico à população, a desobstrução de vias, reparos em sistema de drenagem e energização de áreas críticas, além de reforçar o suporte aos hospitais e serviços de emergência que operam com capacidade reduzida. Olhem as preocupações das pessoas da direita. Olhem as preocupações das pessoas à direita. Postagem da menina do agro, parlamentares, aí vem a Globo. Lá vem a Globo, lá vem a Globo. Parlamentares e militantes politizam tragédia no Sul com troca de acusações e desinformação. Bolsonaristas atacam o show da Madonna em plena crise, enquanto apoiadores de Lula lembram que Bolsonaro passeou de jet ski durante as enchentes. Durante as enchentes, os ministros estavam lá. Bolsonaro foi no dia seguinte. Não ficou nessa de, vou esperar os prefeitos. Aí fala que não, aí tem dinheiro, vamos resolver aqui, vamos que vamos. O petista tá tentando relembrar caso para tentar justificar o problema atual. Sabe, cara, gente, olha só, vocês estão preocupados com o Brasil, então reclama aí. Sabe, agora para de tentar falar, mas o... Se você tá falando assim, mas o outro... Você só tá, na verdade, quando você não tá... Se você parte do pressuposto que, então, olha, mas Bolsonaro fez isso, então você tá falando o seguinte, não, então o meu é menos pior. Pô, já tá errado. São as preocupações dos esquerdistas, dos esquerdeiros, né? Vou chamar de esquerdeiro. Aí você vai dar uma olhada na matéria. O discurso de lideranças da esquerda também tem se centrado na defesa da agenda ambiental. A turma da direita tá focada em arrumar doações, pega uma parte do fundo eleitoral, fundo partidário, dá pro povo, né? Resolver umas coisas, outras. É a preocupação da turma da direita. A turma da esquerda tá lacrando em torno da agenda verde, né? De que militantes da direita costumam tripudiar. Isso aqui é o que a Globo diz, né?
e pedem mais atenção aos pleitos de cientistas contra o discurso negacionista. Aí eu trouxe aqui o discurso negacionista, né? 7 de maio de 1941, o jornal. Assume proporções calamitosas as enchentes no Rio Grande do Sul. Tem várias notícias da época, né? O Jornal do Rio de Janeiro, não é nem do sul do Brasil. Eu tentei procurar, mas os jornais do Rio Grande do Sul que eu gosto de ler, que é o Pioneiro, realmente o Pioneiro, e o outro é o... Nossa, esqueci o nome do outro. O Pioneiro é um baita jornal. Você acha as matérias... Primeiro que, quando você olha esses jornais antigos, você pega, Diário Carioca, tem informação boa, mas a prensa que eles tinham não era uma das melhores, é meio ruim de ler. E tem jornal que você vê, cara, 1910, bem legível, letras grandes, né? Bom, gostoso de ler. Mas o Pioneiro, ele surge de 47, então não tinha nenhum relato, e é lá do Rio Grande do Sul. Mas enfim, aqui é uma página do jornal, aqui em 8 de maio. Porto Alegre sem água potável, sem força e sem luz. A desgraça que fere o coração do Rio Grande. Então assim, você vê que, os negacionistas, etc. Rapaz, eu até comi esse HI se fosse uma coisa inédita. Mas a gente tá diante de algo que já aconteceu no passado, então talvez possa ser algo meio cíclico. Será que antes disso, né, antes de 1941, será que 80 anos antes, em 1860, teve algo similar? Não sei, tem que dar uma olhada, se tem algum registro, né? Já tinha jornal da época. Bem que tá vendo, se não tiver uma cidade tão desenvolvida, às vezes a construção da cidade foi mal construída, mas entender o que está acontecendo. Então, você olha as preocupações da direita, aí você olha as preocupações da esquerda. Ó. Fiscal do IBAMA, lembra disso. Se nada mudar, a probabilidade de você se tornar um refugiado climático é muito maior do que você se tornar um bilionário. Escolha suas lutas, você não está sozinho. Rapaz, se nada mudar, é ter obra de infraestrutura. Tem infraestrutura para você conseguir lidar com as intempéries, né, meteorológicas. É isso que você precisa ter. Gente, o que acontece? O que acontece que as pessoas olham para a direita como se fosse a pior coisa do mundo. Pô, não entra na minha cabeça às vezes, eu fico me questionando. Aí você vê, né? Globo aí preocupado com os negacionistas. Olha pra isso aqui. O Twitter. O Twitter é malvadão. Que o Lula não gosta. O Twitter que o Lula não gosta, que o Messias vai pra cima e tudo mais. O Twitter é malvadão. O Twitter ocultou esse tweet por violação às regras da plataforma. O Leandro Fortes é jornalista do Brasil 247. O maior portal alinhado ao petismo no Brasil. Se depois disso tudo os gaúchos continuarem elegendo governadores neoliberais que defendem Estado mínimo, é porque merecem desaparecer sob as águas. Meu Deus do céu. Não tem condição uma coisa dessa. Ainda bem que tomou uma flag dessa, né? Ó, visibilidade limitada. Este post pode violar as regras, né? Contra discurso violento. Não pode, rapaz. A postagem, inclusive, está proibida de deixar mais comentários, né? Compartilhamentos e curtidas. Esse post ainda teve 732 pessoas que curtiram um comentário desse. Aí você vê aqui, ó. O cara, Daniel Machak, falando, né? Júlia, tô torcendo pra você, né? Na rua qualquer dia. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa, gente? Olha o que o cara tá... O cara fala assim abertamente. Não é nem que falou comigo no privado. Você fica na dúvida. Abertamente. Em rede pública. Aí a Júlia Zanotto, deputada, fala: aquele que me protege não dorme. Aí a Júlia escreveu protege com J. Escreveu errado. Aí vem o Calejão. Petista. Lá do ICL, do banqueiro Eduardo Moreira. Seria interessante a senhora fazer um cursinho básico de português para evitar esse tipo de vergonha. Deus até tenta, mas a senhora não ajuda. Aí o jurista Enio Viterbo faz o comentário único possível. A pessoa A diz para a pessoa B que torce por um fim trágico dela em praça pública, mas o problema, por Calejão, é o erro de português da pessoa B. Ele tá mais preocupado com o erro de português do que o cara disse.
essa esquerda no Brasil. Mas qual o problema, segundo Armínio Fraga e vários outros? É a ascensão da extrema-direita. Esse post aqui tem que emoldurar. O final dele me comoveu. Eu sou um dos que me comoveu com o final. Me senti representado. Lavou minha alma. Então já tá errado, né? Porque se lavar a alma tá errado. Brincadeira. Não lavou minha alma, não. Mas postagem séria isso daqui. No vídeo onde a gente comentou sobre a turma que foi no show. Não falei quem foi, para não dividir a direita. A pessoa que foi já pediu desculpa. Foi o senador Jorge Seife. Não vou entrar no mérito se foi certo, se foi errado, etc, tudo mais. Porque esse tweet aqui, ele não é sobre o Jorge Seife. Esse tweet é sobre a direita. E não é sobre, critiquem no privado. Não é sobre isso. A Tsuki fez realmente uma postagem muito pertinente. Ela fala o seguinte, ó. Seife escorregou feio, ponto, né? Na vírgula. Ainda mais para quem se diz crente, ponto. Ou seja, escorregou feio e ela reforça que é algo ruim. Reconhecido esse fato, e vendo a reação de parte da direita bolsonarista, eu fico me questionando. Isso não é uma defesa eu não estou defendendo ele. Eu só estou questionando uma coisa. Foi pedido pro Seife se pronunciar e pedir perdão. O cara fez. Vocês pediram, ele se desculpou. Sincero ou não, só Deus sabe e o tempo que vai dizer. Daí vejo pessoas dizendo, fora Seife, não tem perdão, etc. Pra que vocês pediram pro cara se desculpar se não estavam dispostos a perdoar? Outra pessoa falou, perdão é só com Jesus. Suponho que essa pessoa, no mínimo, seja cristã. Você está falando de Jesus? Se é assim, qual é um dos mandamentos de Jesus para o ser humano? Perdoe 70 vezes 7 se necessário for. Ele não falou com essas palavras, mas foi mais ou menos assim. Nem foi em português, foi outro idioma. Outra coisa. Por que não foi feito um pedido com tanta veemência, né? De um pedido de perdão público, né? Uma exigência. Se desculpe para as pessoas que colocaram os bolsonaristas nessa situação de perseguição. Além disso, além de não cobrarem pedido de desculpas, essas pessoas foram e são recebidos de braços abertos. O que é que está acontecendo? Inquisição para um que deslizou, e eu repito, deslizou feio, mas foi assim um deslize, minha Nossa Senhora! Inexplicável. E benevolência sem contrapartida para aqueles que num passado recente nos chamavam de gado e formaram a base para solidificar a inquisição que nós bolsonaristas sofremos. Isso é uma pergunta que realmente me comove esse final. Porque esse exemplo eu dou sem medo. Deltan Dallagnol. Rapaz, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, esses dois, assim, foi sem igual. Mas as pessoas não conseguem compreender. As pessoas acham que não, Moro, Dallagnol, eles foram as pessoas que prenderam o Lula. Ninguém olha nada além disso, não olha o que eles transformaram o Ministério Público, as sementes que eles plantaram, as traquinagens que eles fizeram, vou usar essa palavrinha muito, muito simplória, que eu tô sendo muito eufêmico ao falar isso, e o Moro em específico, tudo que o Moro fez, da forma que ele deixou o governo, já dando direcionamento para ter as primeiras buscas e apreensões que começaram em 2020, começa com rapaz, não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição. Saindo assim que teve a busca e apreensão, ninguém sério questiona a Suprema Corte. Quando Bolsonaro foi lá, por exemplo, questão dos embaixadores, que foi o que tornou Bolsonaro inelegível, Deltan Dallagnol falando que não, que vai tentar. Não, na verdade foi contra aquela pauta da negocinho. Não, que questionar isso daí é crime de responsabilidade. Foi um cara que tinha que ser basicamente preso, perdeu o mandato. E a turma recebe de braços abertos. Aí vai lá, Transparência Internacional, a ONG que o Deltan trocava mensagem e se movia junto, plantando nota na imprensa, aquele acordo lá, fazendo 1001 absurdos.
1001 absurdos contra o Brasil. Aí a turma, não, Deltinha, o Deltinha é um conservador, tá no partido. Meu Deus, assim, eu falo, gente do céu, o que passa também na cabeça do brasileiro? Aí esse que é o ponto. A mesma turma que vai com ferro e fogo pra cima de um, não usa o mesmo ferro e fogo pra cima do outro. Então, pelo menos seja coerente. Chega de voador em um, chega de voadora no outro. Chega de voadora em todo mundo, tem o mesmo padrão. Tem o mesmo padrão de voadora, voadora em todos. Pronto. Aí pelo menos é coerente. Pelo menos é coerente. Só dê voadora em todos. Aí pegando aqui esse gancho que o Ketsuki falou, isso é um texto no Estadão, texto opinativo. Fala um monte de groselha. Mas ele pontua uma coisa no final. Esse cara ele não é tão odiento na hora que ele escreve, não. Ele é diferente do Francisco Leal. O Francisco Leal é um cara assim nojento de ler. Escreve no Estadão. É tipo a Helene Cantanhede. Nojento. Nossa senhora. O Fabiano lá não. Dá pra ler de boa parte do texto dele. Se o que resta do bolsonarismo quer ser conservador, precisa deixar de lado a vulgaridade. Ele não tá falando que a direita tem que abandonar suas pautas, suas agendas, mudar o que defende. Cara, defende o que você defende. Mas tenta melhorar um pouco, né, o nível do debate das coisas, a forma como às vezes vocês expõem alguns assuntos. Aí ele fala assim, né? Componentes agressivos e mesmo vulgares fazem parte do humano, demasiado humano, mas costumam, pelo menos deveriam ser, exceções no transcorrer da vida. Com pessoas públicas, né, muito mais. O cara tem que ter muito mais atenção quando o cara é uma pessoa pública. Isso meio que foi o que eu falei no vídeo de ontem. No Brasil real, não é isso que ocorre. Nesse aspecto, a verdade é que a chamada direita, que prevalece no país, precisa decidir. Se quer, de fato, merecer a etiqueta de conservadora, precisará renunciar aos insultos e às hostilidades pessoais. Senão ficará apenas no espaço com o qual pode ter identificação dos reacionários vulgares e não dos conservadores. Não é questão de censura, não é questão de limite à liberdade de expressão, que não deveriam ocorrer, mas de autocontenção e respeito mesmo a quem pensa diferente. Cara, tenta colocar os termos de uma forma assim um pouco mais organizada. Aí pegando todo esse contexto, ainda para falar de chuva, tudo que está acontecendo, diferente da imprensa que diz, a turma da direita fala, é só achismo, né? Normalmente eles não postam imagens, coisa. E aqui eu faço questão de mostrar tudo. 2 ou 3 dias atrás, acho que 3 dias atrás, 3 dias, trouxemos inúmeros posts das mais variadas pessoas da esquerda, mostrando todo o seu amor, né? Pelas pessoas que moram no sul do Brasil, porque elas são bolsonaristas, então meio que merecem sofrer. Me deparei com esse texto do Joel Treteiro da Fonseca. Vou botar esse nome dele. Joel Treteiro da Fonseca. O homem do bolsonarismo moderado ataca novamente. Esse texto dele, a depender do ângulo que você olhar, é interessante. Interessante mesmo, até bacana. A polarização nos encaminha para o fim do debate público. Eu acho que o debate... eu acho que esse é um ponto que só atinge ele. Porque essa já é a realidade da direita há muito tempo. Nós não somos aceitos no debate público. Nós nunca fomos aceitos no debate público. Nenhum jornalista sequer é chamado de jornalista. Sempre é blogueiro. Comunicador, influenciador é sempre para destruir a imagem e a reputação. Mas tudo bem. O Joel fala assim, ó. Não é que os progressistas desejem e sonhem com isso, os quase 50% dos votos válidos para Bolsonaro não desaparecerão tão cedo e boa parte deles será transferida para algum candidato que tenha apoio de Bolsonaro. Resta saber se será tão extremista quanto ele ou se será mais moderado. Independente de quem seja, a própria discussão sobre se é possível alguém próximo de Bolsonaro ser menos extremista do que ele já salientou um fato inescapável. A polarização continuará dando as cartas no debate público, ou seja, a visão do outro lado como irremediavelmente maléfico, ou, na hipótese mais caridosa, burro, veio para ficar. Qualquer reação que não seja o combate irrestrito a tudo que o outro representa é tida por suspeita. Em primeiro lugar, eu acho que não é assim. Eu acho, já vou aqui falando, né? Eu vou me usar como exemplo, né? Vou usar como exemplo. Quantos assuntos aqui nós não abordamos que divergem do, sei lá, códex, né, do códex da direita Basel, né, o pensamento majoritário predominante? E a gente comenta.
Tem gente que reclama, mas acho que eu consigo sendo visto como um passapanista de Bolsonaro por grande parte das pessoas. Então, acho que não é sempre assim. Não é assim. Eu acho que esse comportamento é muito mais presente na imprensa. O Joel mesmo foi destruído pelos jornalistas. E na esquerda. Tem uma parte na direita que, realmente, é meio áspera. Não acho que seja toda. Eu vejo exemplos, né, frequentemente. O efeito dessa polarização é que há cada vez menos debate real. Cada formador de opinião, conceito que está cada vez mais fluido, dado que hoje tem todo mundo, né, pode se fazer ouvir nas redes, fala quase que unicamente para quem está do mesmo lado. Seu papel é menos o de levantar discussões e mais o de jogador para a torcida. Entregar ao torcedor motivos engenhosos pelos quais o seu lado está sempre correto e, ainda mais importante, o outro lado é perverso. Eu não acho que eu fico falando que o nosso lado está sempre... Não, eu acho que eu falo, né? Está sempre certo, etc. Agora, eu não acho que eu falo unicamente só para quem está do mesmo lado. Se eu falar só para quem está do mesmo lado que eu acho que não tinham pessoas de esquerda me mandando mensagens, às vezes privado, falando, pô, bacana, você disse. Concordei com o que você falou sobre a questão das estatais. Eu recebi um vídeo que a gente comentou outro dia, falando sobre a questão dos dividendos que eu entro dos números. Ele falou, não concordo 100%, porque minha visão também não é 100% igual a deles, mas falou, pô, eu concordei muita coisa, achei bacana esse comentário que você fez, importante aí pra direita. Recebi esse comentário. Você acha que se eu falasse só pra mesma bolha, o outro comentário também que eu fiz pra Petrobras não tinha parado num site da bolha dos apoiadores do Ciro Gomes. Que os caras se deram um trabalho de procurar um vídeo meu que eu estou falando sobre o papel, né, do mercado, do privado e do Estado, onde eu não nego nem a um nem a outro, mas uma convergência de ambos em prol do Brasil. Eu fiquei muito surpreso com isso. Tô aqui dando exemplos. Acho que se eu só falasse pra minha bolha, não tinham me chamado ano passado. Eu fui pelo menos em 2 canais diferentes, que não são de direita mesmo, nenhum dos dois se classifica. Eu acho que também não tinham me chamado pra ir no Spaces. Então, eu acho que o que o Joel Pinheiro tá falando, mais uma vez, se aplica muito mais pra turma da esquerda e pra turma deles. Eles são, né, a galerinha nariz empinado. Eles são os nariz empinados. Quem que a imprensa dá espaço? Quem que a imprensa entrevista? Quem que a imprensa convida pra qualquer coisa? A imprensa só faz difamar. Nas poucas ocasiões em que o conteúdo gerado para um dos lados da polarização nas poucas que um conteúdo gerado para um lado da polarização chega ao lado contrário, é apenas para servir de espantalho. Não acho que não. Quantas postagens por dia a gente não traz aqui de alguém de esquerda que não é para trazer de espantalho, mas fala, pô, essa análise aqui é interessante, olha o que tá falando, olha essa crítica que tá vindo contra o mesmo dentro da esquerda, olha isso aqui, olha aquilo outro. Quantas postagens? Não é só para servir de espantalho. Um dos recursos favoritos do brasileiro para evitar discutir qualquer assunto importante é a confusão entre rotulagem e refutação. A insinuação de intenções perversas é o bastante para desqualificar um argumento sem ter que respondê-lo. Na esquerda, os grupos malditos são burgueses, neoliberais, reacionários, fascistas. Na direita, elitistas, globalistas, woke, comunistas. Quantas e quantas vezes aqui, diariamente, eu não tento colocar as pessoas, né, de forma mais honesta possível, explicando, esse cara aqui, ele estaria nessa bolha, ele é isso, ele é aquilo outro, etc. Não dá pra chamar esse cara, ele tá na esquerda, mas não tá nesse grupo da esquerda desse outro, não tá disso, não tá daquilo outro. Quantas e quantas vezes? O Joel Pinheiro tá tão preocupado com a polarização. Joel Pinheiro, não, eu só tô dando aqui o exemplo porque eu posso falar, né? A gente fala e prova. Fala com propriedade sobre isso. Fala e prova. Todos esses problemas que o Joel Pinheiro tá falando, eu vejo pelo menos, se eu sigo tendo audiência, eu creio que a maior parte das pessoas, pelo menos, deve concordar 50% mais um comigo, né? Eu acho que se as pessoas concordassem 30% comigo, não estavam me assistindo. Então, acho que pelo menos 50% mais um. Então, eu creio que tem muita gente na direita disposta a ouvir, refletir, mesmo sobre comentários de pessoas fora da bolha, e não é só no argumento. Por trás desse tipo de argumento está a pressuposição de que a realidade já é conhecida. Basta pertencer ao lado bom para aceitá-la. E quem pertence ao lado mau seguirá empedernido no erro que lhe é conveniente. Com essa lógica,
as convicções ficam cada vez mais extremas, as posições políticas cada vez menos negociáveis e a perspectiva da vitória do adversário cada vez mais apocalíptica. No limite, as palavras perdem qualquer capacidade de persuadir, restando apenas o recurso final, as ferramentas. E, no entanto, não conseguimos abrir mão das palavras. É necessário não apenas vencer, mas ter razão. E mostrar que se tem razão. É engraçado que... É uma frase que eu já falei algumas vezes, né? Na política, estar certo não necessariamente traz a vitória, né? Para vencer, não precisa apenas estar certo. E eu acho que, se vocês continuam assistindo, vocês concordam pelo menos 50% mais um. Então, eu acho que na direita existem muitas pessoas que pensam de forma totalmente diferente do que Joel Pinheiro vem pintando. No passado, o ajuste e a moderação do debate público dependiam de editores capazes de avaliar o que era ou não digno de chegar às massas. Hoje, cada um é o seu próprio editor e nada mudará isso. E a única coisa que pode evitar a completa desagregação social é a disposição de cada um não ceder aos encantos da certeza moral. O vídeo de ontem foi o quê? Zeitgeist, que é uma palavra para definir o espírito da nossa era. Qual é o grande ponto do vídeo? Temos que nos questionar e entender o que realmente está se passando. Não a certeza de nada, mas um convite à reflexão. É por ver coisas assim, né, de que em tese está tentando se colocar acima do bem e do mal, está tentando realmente fomentar algum tipo de discussão, sempre pautado na imprensa. E mais eu garanto que todos esses jornalistas, eles têm mais engajamento com vocês vendo eles do que no que eles escrevem no próprio jornal. Capaz da turma ler, não gravar nem o nome. Eu sou o mais justo que ainda dou. Foi tal pessoa que escreveu, escreve em tal lugar, fez isso, faz aquilo outro. E aí, pegando tudo que o Joel tá falando, que a gente comentou ontem, algumas ponderações que eu fiz ao longo do vídeo, eu volto a falar, gente. A gente tem que realmente se questionar e buscar a resposta. Eu queria ter a resposta para dar para vocês. Eu tô em busca delas também. Como a gente pode chegar a mais pessoas? É urgente falar com mais pessoas. É urgente. É urgente. Eu não tenho certeza de superioridade moral, mas eu tenho uma certeza que, assim como eu, acho que todos vocês querem ver o Brasil andar para frente. E querem discutir o Brasil. Querem discutir o que pode fazer o Brasil avançar. Querem discutir sobre o que faz o Brasil andar para trás. Que são assuntos que a gente comenta diariamente. Por que o Brasil anda para trás? Por que está dando errado? Por que isso? Por que aquilo outro? E se a gente está discutindo o país, discutindo as melhorias e os problemas, é necessário que mais pessoas venham discutir conosco. Porque nós estamos preocupados com isso. Quantas matérias saem na imprensa para falar dos reais problemas, é só justificativa e passar pano pro Lula. Ainda que o povo tenha que pagar o pato. Não é a certeza de superioridade moral, é só a certeza que, cara, a gente pelo menos está preocupado em discutir o Brasil. Eu não tô vendo essa preocupação do lado de lá. Quem tá preocupado, pô, eu converso de boa. Converso de boa, tento ser educado com todo mundo. Tento me apresentar como um cartão de vidro pra mostrar, cara, eu sou um cara de direito, ó. Olha a quantidade de assuntos que eu comento. Olha o leque que eu tô disposto a conversar, que eu tô disposto a refletir. Eu não xingo ninguém. Vocês não estão cobrando aí? O Fabiano não tá cobrando, né? Ai, a turma tem que ser, né, mais comedida. Eu não xingo ninguém, eu não uso de palavrão. Faz umas piadinhas ou outras, às vezes engraçada. Tento ser engraçado, né, pra quebrar. Porque é tanta notícia ruim. Eu olho, é um lamento. Mas o que me reconforta é exatamente ver, pô, eu não falo pras paredes. E é sinal que vocês concordam comigo em vários pontos. A situação é trágica. E por ser trágica, a gente está diante de uma oportunidade única para a direita. Oportunidade única. Quando a Globo reclama do que Bolsonaro está fazendo, para mim é só uma prova clara que Bolsonaro está no caminho certo. Quando eu vejo um texto esse aí como o Joel Pinheiro, é só uma certeza que realmente a gente tem que conversar com mais pessoas. Temos que achar formas de colocar nossas ideias para elas, falar para mais gente, não só lacrar na rede social. E para encerrar, só para atualizar, porque ficou só esses dias todos sem falar. Não, isso aqui eu vou comentar amanhã. Aqui é só o resumo do Atlas. Mas para encerrar, ontem foi engraçado. Uma amiga minha, ela recebeu um comentário de um cara que segue lá na rede social, um cara comum. Um postagem que ela fez, achou interessante.
Aí falou com ela que ele falou, pô, tô tão preocupado em falar com mais pessoas. E aí ele tava falando sobre a questão do faz o L. Ele falou, pô, até o faz o L eu fazia muito, agora meio que parei de fazer. Porque eu comecei a refletir que, pô, quando o cara tá reclamando que ele sofreu alguma coisa, perdeu um benefício, a gente manda lá o faz o L, ele não vai vir pro nosso lado. Ele vai ficar com raiva de mim. Aí ela mandou isso, né? Eu falei, nossa, e eu acho que eu fiz isso, hein, várias vezes. Talvez não em vídeo, mas em rede social. Eu nem quis procurar pra não ficar triste comigo mesmo. Eu falei, rapaz, eu nem tinha pensado nisso, velho. Nem tinha pensado. Sou uma má pessoa. Pesou na minha consciência. Eu falei, realmente, você mandar um faz o L, tipo, aquela notícia que o Bolsonaro compartilhou, né? Lula vai colocar sigilo na questão de fugas. Aí você manda, pô, faz um L. Uma notícia assim do governo. Agora você vê o cara lá, tá na pior, aconteceu alguma coisa, ele tá puto da vida com o outro, tomando faz o L pro cara, realmente, né? Você não tá. Pô, você joga pra torcida, você ganha like, engajamento, óbvio. Mas no final do dia você não traz o cara pro seu lado, que é o principal ponto. Eu falei, pô, com certeza eu já fiz isso. Eu já peço até desculpa. Com certeza eu já fiz isso. Com certeza eu já fiz isso. Pesou na minha. Eu falei, nossa, as pessoas comuns, elas têm muito a contribuir. Né? Eu sempre tento ler o que vocês estão comentando aí, às vezes comentário, e principalmente na rede social, né? Vejo muita coisa, acompanho diariamente. E eu tenho essa certeza que, pô, tem tudo, gente, pra gente dar certo. Tem tudo pra gente dar certo. Porque dá errado. Tem tudo pra dar certo, pô. Tem boa vontade, tem as tia do Zap com um ótimo coração. Fala da tia do Zap, fala realmente, sabe, não é da boca pra fora. Você vê a boa vontade. O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul? Tem prova maior do que isso? O empenho do brasileiro em ajudar o próximo. 80% dos comentários... 80, tá, não vou chutar não. E, assim, a maior parte, 50% mais um dos comentários, é sobre o que está acontecendo no sul do país, de pessoas mostrando o belo, a ajuda, enaltecendo, mostrando como ajudar, compartilhando postagens. Como é que a gente não vai botar fé no Brasil? Por que o Brasil não pode dar certo? Porque esse espírito de solidariedade entre brasileiros, por que ele não pode estar presente? Porque a imprensa, a Globo, alguns setores tentam tanto destruir um lado, que é o lado que a gente tá. Eles não aceitam a nossa existência. É um negócio assim, sabe, sem igual. E aí, eu entendo muito quando alguém da direita fica revoltado, porque todo santo dia você tá apanhando. Todo santo dia tem alguma maldade sendo feita com você, alguma arbitrariedade, que passa alguns meses, a própria imprensa fala, não, realmente, foi errado o que fizeram contra a direita. Agora tem que voltar. Podemos voltar à normalidade. Como é que você não quer que também que o povo fique revoltado? É duro, viu? É duro não se deixar levar. Mas eu peço a vocês, não se deixem levar. Ofereçam a outra face, né? Sem querer ser religioso nem nada. Só a frase, vocês entenderam o que eu tô falando. Sério, sabe? Por que não pode dar certo? Por que o Brasil não pode avançar? Por que o Brasil não pode? A gente tem todas as ferramentas. Por que o Brasil não pode avançar, não pode dar certo? Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Eu vou falar pra você, né? Viu alguma coisa interessante no vídeo? Volta aí, bate um print. Pode me tirar, manda sua notícia. Pode mandar o link também do vídeo pro cara, recomenda. Mas tenta primeiro você, né? Manda a notícia. Dá aquela fisgada. Você vê que a conversa desandou, aí você manda o link depois. Não, vê tudo. Aí o cara vai aos poucos. Aí você fala, não, bota no minuto 35. Minuto 35 tá essa notícia, outras coisas. Dá uma olhada aí. Do 35 até o 37. Você até mente, você sabe que até o 39. Você fala que é só 2 minutos. Aí o cara assiste 4 sem saber. Vai indo, gente. Não só isso aqui, o que vocês veem na rede social também é importante. Tá na mão de vocês. Eu queria poder falar pro Brasil inteiro, seu William Bonner. Não tem essa possibilidade. Na verdade, nem sei se eu queria, porque é um fardo gigantesco também, né? É uma pressão enorme. Mas só quem consegue conversar com o Brasil inteiro são vocês. E nos inspiremos aí, né, nas lideranças que falam para diversas pessoas e a gente consiga aí tirar nosso pé do buraco. Porque essa tragédia, ela só mostra o quão atrasado o Brasil está, o quão necessário é investir em infraestrutura, melhorar a vida realmente do pobre.
Não dá pra gente ter pessoas miseráveis. O pobre no Brasil tem que ser alguém que, pelo menos, tenha condições mínimas de comer meio que o que ele quer. Não precisa comer salmão todo dia, mas, pelo amor de Deus, tem uma alimentação decente. 4, 5 refeições por dia. 3 tá pouco. 4 a 5, sabe? Ter carne é coisa frequente. Carne vermelha. Não é carne. Eu quero. Eu desejo isso pro brasileiro. Poder ter um transporte. Não precisa de carro novo, não. Pelo menos um carro. Véi, que ser meu carro. Pra uma necessidade. O filho ficou doente de noite. Aí tem que... Olha a confusão que é. Pra poder ter. Aí tem que ter umas coisas assim mínimas. Né? Pro pobre, pelo menos, ser o classe média baixa. Se bem que classe média baixa hoje a coisa tá bem difícil. Mas realmente, sim, melhorar a vida do brasileiro. Não é possível. Não é sobre derrotar a esquerda. Tem que ser sobre realmente melhorar a vida do brasileiro. Acho que o que está acontecendo no Sul só nos leva a esta reflexão. Enfim, fico por aqui. Vejo vocês amanhã. Volta, viu? Volta. Volta. Pelo amor de Deus. Não me deixa sozinho, não. Grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.